Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Mr. Pedro Matias e hoje eu vou falar sobre um livro relativamente recente, né, que é o Nas Ruínas do Neoliberalismo. Essa aqui é a capinha americana do livro, mas ele já tem versão brasileira, Herbert Richards, tá? Não é Herbert Richards, é mentira. E esse livro é escrito pela professora americana Wayne Brown, que quer analisar justamente como que se corroeu o pensamento neoliberal nos tempos de hoje. Quer entender do que ela está falando? Fica conosco depois da vinheta, mas primeiro, se inscreva no canal, né? Façam comentários, curta esse vídeo, porque assim ele será recomendado por mais pessoas e eu não estarei aqui trabalhando de graça para você e para todos os outros, porque isso nos incentiva a continuar esse lindo trabalho. Por favor, faça isso, tá? Mas, por enquanto, vamos ficar com a vinheta. O que é esse livro, então? A professora Wayne Brown ela vai fazer uma análise, né, nesse livro de 2019 de como que o neoliberalismo, os princípios do neoliberalismo acabaram corroendo as bases do próprio movimento, né, político-econômico. Certo? E ela vai fazer isso como? Ela vai analisar a partir da própria teoria neoliberal, a partir dos próprios teóricos neoliberais. Então, ela vai fazer essa análise buscando justamente, né, quais eram esses princípios e tentando entender como é que eles se consubstanciam, como é que eles aparecem na nossa sociedade hoje, nos discursos daqueles que se dizem neoliberais. Né? Isso é muito interessante porque ela vai chegar a conclusões de que muitas dessas pessoas que se dizem neoliberais hoje, eles vão ter posições que se confrontam diretamente com os princípios que eram defendidos por esses teóricos, sendo que o que ela mais se aprofunda é o Hayek. Né? Isso é muito legal de perceber porque a gente vê que justamente, e ela vai demonstrando isso, que vai havendo uma transformação, mas que essa transformação já estava em germe lá na teoria do próprio Hayek. E é interessante porque mesmo que ela estivesse em germe, e ela vai mostrando na investigação isso, ele não previa que essas coisas poderiam acontecer. Não era o desejo, né, do Hayek. Muito bem, isso tudo, por que é legal de entender? Porque essa corrente política econômica, né, ela vai justamente acabar corroendo, né, segundo a Wayne Brown, as bases da democracia. E ao corroer as bases da democracia, ela também acaba, muitas vezes, limitando a própria existência do discurso neoliberal. E isso tudo ela vai percebendo como um movimento que se retroalimenta, né? que alimenta a si mesmo. Por que ela faz isso? Qual é o objetivo dela, né? Para fazer toda essa análise teórico-econômica? Ela quer entender, ela diz que o que movimentou ela é entender como que o trumpismo foi possível. Então, na base, assim, o que ela está fazendo é tentar entender como esses movimentos como o trumpismo, que nós temos no mundo inteiro surgindo, eles vão surgir. Sendo que, alguns anos atrás, seria inimaginável esse tipo de movimento. Então ela está tentando compreender isso. Quais são, então, os pontos positivos desse livro aqui? O primeiro ponto positivo é que o livro é muito rico nas análises, né? Ela vai fazer alguns modelos teóricos muito esclarecedores, né? Como quando ela diferencia neoliberalismo de democracia. Ela fala que as duas coisas são muito parecidas, né? Elas duas estão muito juntas na cabeça das pessoas, mas são dois conceitos diferentes e um não é dependente do outro a princípio, né? E isso ela vai verificando e analisando de maneira muito interessante até o ponto em que ela opõe, né, que o oposto da democracia é, né, o autoritarismo e do neoliberalismo o totalitarismo, que não são a mesma coisa também. E ao perceber essas diferenças, ela consegue passar, né, para o próximo passo, que é entender como que o movimento neoliberal, que pressupõe liberdades individuais, né, que pressupõe que nós não deveríamos ser limitados
o nosso jeito de ser no ambiente privado de nossas casas, vai acabar se tornando um movimento conservador, no sentido de que ele não quer dilapidar, né, não quer enfraquecer a família tradicional, né, e acaba indo contra liberdades que seriam liberdades individuais, como a de orientação sexual, de gênero, etc. Né, e ela vai analisar a partir dessa perspectiva, né, e isso é bastante interessante no livro. Para além disso, né, ela vai um outro elemento positivo do livro é a análise nietzschiana que ela faz do ressentimento. Eu acho que o Nietzsche passou por várias fases, vamos dizer assim, no Ocidente, né? Tem gente que glamoriza e endeusa o Nietzsche, pessoas que acham demoníaco por causa da associação ao nazismo, né? Mas, sobretudo, né, a análise do ressentimento que ela faz é muito original, muito equilibrada e ela serve para dar alguma substância para o que muita gente fala aí sem nenhuma. As pessoas muitas vezes dizem, né, que existe um sentimento de vingança e de niilismo na sociedade sem nem saber qual é a referência que tem, né? Muitas vezes não usam o termo niilismo, mas usam outras coisas que remetem a esse termo. Então ela retoma uma coisa que já está virando senso comum nos discursos de muita gente aí, mas botando teoria, botando camadas de referências e de evidências dessa argumentação. Então isso é muito interessante. Outra coisa é que esse livro ele é uma crítica ao neoliberalismo, mas ele faz essa reflexão a partir dos princípios do próprio neoliberalismo. Ele não é um livro que vai pegar, né, a teoria de esquerda para atacar o neoliberalismo. Não, ele vai analisar o neoliberalismo a partir da luz do próprio neoliberalismo sobre ele. E isso é muito interessante, porque, né, por que o capitalismo é o movimento, né, o sistema que deu certo no mundo, né, que tá aí, a gente pode dizer, não deu certo, né, ok, pode já haver críticas, mas nós estamos aí vivendo o capitalismo, né, e o mundo é possível, nós estamos vivendo nele, então por mais que seja ruim para algumas pessoas e tudo bem, cada um tem a sua opinião, existe uma questão, o capitalismo sobreviveu. De um ponto de vista meio, né, assim, de competição, ele deu certo, né? Então, ela vai analisar, porque o capitalismo, ele é esse sistema político-econômico, né, que ele dá certo porque ele é capaz de se autorregular, ele é capaz de resolver seus problemas. Certo? Então, ao fazer a crítica do neoliberalismo, né, que é um dos aspectos que vai surgir dentro do capitalismo, por dentro do próprio neoliberalismo, ela também está criando uma possibilidade de reconstrução e de reacerto do próprio capitalismo. Então não é uma crítica de destruição do tipo de sociedade, modelo de sociedade que nós temos, mas uma crítica no sentido de, bom, beleza, é aqui que nós queríamos chegar? Será que esse é o modelo de sociedade que nós queremos? Porque lá atrás nós dissemos o contrário. Nós dissemos que nós chegaremos em outro lugar, mas agora estamos aqui. E aí? É esse tipo de sociedade que a gente buscou lá atrás? Ou isso aqui foi uma consequência inesperada dos movimentos que nós fizemos? Isso é muito interessante, mesmo que tu não concorde, mesmo que tu tenha uma visão diferente. É interessante enxergar as coisas a partir das próprias perspectivas e movimentos e do funcionamento de dentro deles. E isso é muito positivo no livro, tá? O que é, então, negativo no livro? Assim, eu pegaria uma coisa, tá? Embora use, né, um referencial teórico e bases teóricas neoliberais, a Wayne Brown ela tem alguns princípios dentro dela, até por onde ela nasceu e onde ela é, que são mais à esquerda, certo? E ao escrever o livro, ela escreve na maior parte do tempo de maneira muito equilibrada, em alguns momentos ela cai no que eu vou chamar de um esquerdismo, tá? Por exemplo, no caso dos bolos falantes, que é um dos casos do livro, eu não vou contar sem spoilers o que são os bolos falantes, tá? Mas no caso dos bolos falantes que tem dentro do livro, que é um caso muito interessante que ela vai usar para exemplificar, que é algo que aconteceu realmente, né, nos Estados Unidos, e que ela vai usar para exemplificar a argumentação dela, me parece que em alguns momentos ela simplesmente assume como bom senso ou senso comum, uma perspectiva que na verdade é uma perspectiva mais alinhada com
um pensamento de esquerda americano, né? E quando a gente diz de esquerda americana, eu estou dizendo de um pensamento liberal de esquerda, né? E não estou falando de um pensamento comunista ou coisa parecida, não é isso que ela está pregando, mas que é muito interessante a gente perceber que sim, em alguns momentos ela toma como senso comum algo, né, ou como bom senso, algo que é uma perspectiva, né, e que poderia ser criticado, inclusive é criticado, né, de pessoas mais à esquerda do Brene Brown como mais à direita do Brene Brown. Então é interessante que ela cai muitas vezes nisso. Ela poderia ter esmiuçado, refletido, ter sido mais equilibrada em alguns pontos em relação a isso. Por fim, esse é o único ponto negativo que eu aponto no livro, tá? Que é muito interessante mesmo, né? Sobretudo para todos que acreditam no pensamento liberal. Eu acho que isso é um livro que nos ajuda a pensar o que significa ser liberal hoje, né? E isso é interessante, nos estimula, né? Nos torna mais críticos. Mas, então, para quem que é esse livro, né? Eu acho que, sobretudo, ele é para quem está querendo entender, ou pelo menos ver visões, sobre o que está acontecendo no nosso mundo hoje. O nosso mundo está com características muito próprias, né, que há 15, 20 anos atrás seriam impensáveis, né? A gente não pensaria 15, 20 anos atrás que no discurso público, no debate público, coisas tão parecidas com que a Margaret Thatcher e o Reagan falaram no passado voltariam a ser ditas hoje e, aliás, coisas ainda mais conservadoras do que foram ditas lá atrás, né? Isso não era algo que parecia que ia se tornar um debate hegemônico, e se tornou, né? E é legal a gente pensar, ué, o que aconteceu, né? O que nos levou para esse ponto? Independentemente da gente concordar ou discordar, é legal a gente refletir, por que chegamos até aqui, né? Então, eu acho que, sobretudo, essas pessoas, mas o mais importante, por que ler esse livro, né? Quem é que é... para quem que é este livro, né? É que ele é para aquelas pessoas que querem algo para além da crítica. Eu acho que isso é importante nesse livro porque ele dá um próximo passo. Às vezes as pessoas elas ficam imobilizadas, em choque. Alguém pensa diferente de mim, alguém pensa tal coisa, isso é um absurdo e querem que aquilo acabe. Só que não quer entender por que aquilo existe, né? Antes de querer que algo deixe de existir, vamos tentar entender por que isso existe, quais são os movimentos históricos, filosóficos da nossa sociedade que nos levaram a ter pessoas que pensam daquela maneira que eu acho, né, muitas vezes tão diferente da minha ou que não deveria existir, né? E querer que o outro não exista é sempre um movimento muito perigoso, né? Então, pensar sobre isso, por que o outro existe, né? E tentar refletir sobre isso. Pode ser, claro, que eu não concorde com essas visões, mas ao entender essa reflexão, eu consigo até inclusive pensar melhor, tá? E por que eu existo? Por que eu penso do jeito que eu penso? Por que eu faço parte desse ou daquele grupo que pensa dessa forma, né? Será que eu sou um pensador realmente individual? Será que eu estou olhando para tudo que existe no mundo de maneira crítica? Ou eu só estou reproduzindo o que outros estão dizendo porque eu quero fazer parte desse grupo, porque eu achei que esses são os legais e eu quero ser legal, né? Então, aí teria pouca diferença entre assumir uma posição política e comprar um tênis da Nike, né? Aliás, né? Que diferenças são essas? A gente pode pensar sobre isso. Pessoal, eu realmente recomendo a leitura desse livro. É um livro que realmente vale a pena, né? E é um livro bastante explosivo, em certo sentido. Espero que vocês tenham gostado da minha resenha. Espero que vocês se interessem por ler o livro, né? Agora deve estar aparecendo por aqui, ou aqui, ou aqui, ou... né? Vídeos para vocês seguirem, assistirem, a bolachinha para se inscrever no canal, mas comentem, curtem, compartilhem, tá? Eu quase que nem agora, vocês não são dessa época, tinha o Pegue o Pombo, e ele gritava Pegue o Pombo, Pegue o Pombo, Pegue o Pombo, Pegue o Pombo agora! Né? E era isso que eu quero que vocês peguem as suas mãozinhas e levem um mouse até compartilhar, curtir e comentar. Ok? Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau!